Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Glória a Deus, se for para mim, diga que eu não estou invisível. Glória a Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Nove e 10 apenas. E vamos ser bem rápido. Glória a Deus. Vamos ler todo mundo junto ali? Vamos? 1, 2, 3. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores se deu a luz. 10. Jabes orou a Deus de Israel. Abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quem atendeu? Deus. Vamos lá. Esse livro, ele trata-se, ou pelo menos esse capítulo, ele trata de genealogia. E é um troço, irmãos, olha, pensa num negócio que é chato, irmãos. Sim ou não? Fulano gerou fulano, e aí vai, gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. E aí você fica sem entender, e é um nome difícil de você ler. É um troço complicado. E esse capítulo 4, do 1 até o 8, ele vai falando sobre isso. E às vezes a gente não entende nada. Na verdade, nós não entendemos nada. A gente só sabe que é o avô que gerou o pai, que gerou o filho. Depois o avô que gerou o pai, que gerou o filho. E assim vai. E aí o livro vai contando a história da genealogia do povo de Judá. Só que, no capítulo 4, no verso 8, que nós acabamos de ler, ele falou exatamente o que aconteceu com um homem chamado Jabes. E você não vai ver Jabes mais escrito em lugar nenhum da Bíblia, a não ser apenas esses 2 versículos. Mas lá no finalzinho do 10, a Bíblia relata o escritor, que alguns historiadores dizem que foi Esdras, a gente não pode afirmar com certeza quem escreveu Crônicas. Ele vai dizer que a mãe de Jabes colocou esse nome porque com dores ele veio ao mundo. Ela sentiu dores e ele veio ao mundo. E Jabes significa exatamente isso. Mas o mais interessante de tudo isso é que era normal alguém colocar os nomes dos filhos com um significado muito importante. Porque é muito legal você ter um significado bom para a sua família, para o seu nome. E todos eles tinham o hábito de colocar o nome com um significado que ia trazer perpetualmente alguma coisa boa para aquela família. Mas, infelizmente, o que aconteceu com Jabes não foi exatamente isso. A Bíblia vai dizer que a mãe dele colocou o nome dele de Jabes, porque com dores ele veio à luz. Se você for lá no original, diz que com tristeza ele veio ao mundo. Mas com tristeza por quê? Porque a mãe sentiu muitas dores. E está sobrando som aqui em cima, Alexandre. Glória a Deus. Então, a importância de falar sobre a genealogia é isso. Imagina assim que você, já aconteceu comigo, eu sei que muitos de vocês também já aconteceu isso. Você está na rua e alguém encontra, eu tenho que ir, obrigado. Alguém encontra, suando, né? Alguém encontra, pastor Francisco, não estou com os lábios secos, viu? Glória a Deus. Alguém encontra você e diz, você é filho de fulano, eu conheci o seu pai, porque a genealogia nos traz coisas boas também. Como também pode trazer algumas coisas ruins. E a mãe de Jabes, então, coloca o nome dele de Jabes. Com dores, veio ao mundo. Com tristeza, veio ao mundo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês. Que a sua mãe sentenciou para o resto de sua vida. Algo aconteceu com ele. Uma sentença foi dada a ele, dizendo que todo mundo que passava por ele sabia que com dores ele tinha vindo ao mundo. A vida de Jabes foi sentenciada
para que todos soubessem que alguma coisa ruim aconteceu com a mãe para que ele viesse ao mundo. E sabe o que eu pensei sobre isso? É que às vezes nós também somos sentenciados de alguma forma ou de outra. Alguém sempre diga, você não vai prestar. Alguém já falou para alguém dizendo, você não presta, você não vai dar nada, você não vai crescer, você não vai prosperar, você não vai para frente. Só que Jabes fez algo diferente sobre essa situação. Ele não foi murmurar porque o nome dele trazia algo ruim para ele. Ele não foi para o canto de um lugar chorar porque a sua sentença estava cravada em seu nome. Ele não foi para um outro lugar resmungar da sua vida ou reunir amigos para dizer, agora a minha vida acabou, porque fui sentenciado pela minha própria mãe. Aí Jabes faz algo interessante. Ele vai orar ao Senhor Jesus. Apenas 2 versículos nós vemos. É interessante que o livro de Crônicas, capítulo 4, como eu disse para vocês, do capítulo 1 até o 8, vai falando só sobre a genealogia. Mas, de repente, parece que dá uma pausa sobre a genealogia e algo acontece misteriosamente. Fala sobre a vida de Jabes. E também, da mesma forma que entra a vida dele, também desaparece, apenas nesses 2 versículos que nós lemos. Mas ele tomou uma decisão. A decisão que ele tomou foi de orar ao Senhor. Qual foi a decisão que ele tomou? Orar ao Senhor. Ó, irmãos, meu Deus, eu nem digo, tomando esse copo. A oração, ela transforma. Vocês entenderam o que eu falei? A oração muda. A oração transforma. Se nós entendemos que a oração, ela não muda apenas a situação, a oração não muda apenas a circunstância, a oração muda a história da vida de uma pessoa. Por isso que nós lutamos toda segunda-feira aqui, nós chamamos você, vem orar conosco na segunda-feira. Vem orar no sábado, se as irmãs se reúnem na terça, vem orar com as irmãs também, você que está em casa. E a mãe sentenciou para o resto da sua vida. Agora, o interessante de tudo isso, entenda o que eu vou dizer. A Bíblia diz que Jabes foi o mais ilustre. Algumas Bíblias dizem sim ou não. Algumas Bíblias de vocês aí dizem o mais ilustre. Outras dizem, e brilhou muito em meio dos seus irmãos. E eu quero falar com vocês sobre o novo de Deus. Eu não disse que eu vou falar que Deus vai fazer de novo. Eu estou falando do novo de Deus. Então isso quer dizer que aquilo que era para a sua morte, aquilo que era para a sua condenação, aquilo que era para a sua destruição, Deus pode pegar e fazer novo. Alguém pode dizer para mim, Misael, mas a minha história é diferente. Você não sabe da minha situação, o problema que eu passo com a família, com o esposo, com a esposa, com o filho, sei lá com quem. Mas entenda uma coisa, a sua situação, Deus pode mudar. É difícil? Claro que é, irmãos. Eu penso que todos zombavam dele, dizendo, você foi o cara que trouxe mal para a sua mãe. Você foi o cara que trouxe dores para a sua mãe. Você foi o cara que trouxe ruína para a sua mãe. E no original diz, você foi o cara que trouxe tristeza para a sua mãe. Ô irmãos, pensa bem. Toda e qualquer mãe sabe disso que eu vou dizer agora. Como é bom segurar um filhinho, sim ou não? Mas imagina uma mãe sentenciar o próprio filho. Imagina uma mãe sentenciar o próprio filho. Só que Deus fez algo diferente na vida dele. Enquanto a mãe sentenciou para que todos zombassem, Deus disse, vou honrar naquele mesmo lugar aonde ele está sendo zombado. O novo de Deus está por vir. Você crê que o novo de Deus está por vir?
O novo de Deus está por vir. Agora entenda uma coisa, o novo de Deus não vai vir para você, se você ficar em casa apenas assistindo novela. Entenda isso em o nome de Jesus. O novo de Deus não vem para você, se você ficar em casa apenas se alimentando de coisas que não vai te levar para o reino de Deus. O mundo está virado, irmãos. O mundo está muito doido. E nós estamos fingindo que isso nada está acontecendo. Esses dias eu me assustei. Eu estava com a minha pastora Luana, minha esposa, no shopping. Escuta o que eu vou dizer para vocês. Eu estava lá gastando o dinheiro dela, que eu não sou bobo, economizando o meu. Aí, estava vindo uma comadre de lá para cá e outra comadre daqui para lá. A comadre que estava vindo com 2 cachorros debaixo do braço, que agora é normal, né? Encontrou com a outra comadre, e aí essa comadre que estava indo disse, não lembro o nome das crianças, disse, cadê fulano e fulano? Ela disse, deixei em casa com a babá, porque eles estavam estressados e precisam sair. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? A pessoa deixou os filhos em casa, foi para o shopping com os 2 pets, porque os pets estavam estressados e precisavam ir para o shopping comer, sei lá o quê. Está virado ou não está? E nós estamos fingindo que nada está acontecendo. Nós estamos fingindo, porque nós sabemos que o negócio está virado. Aí uma igreja que não desperta para o reino de Deus. Deus está dizendo, estou às portas, estou batendo, estou voltando. Se prepare para encontrar com o teu Deus. Misael, o que tem a ver isso com a história que você está contando? Eu estou contando que algo foi diferente. Quando nós fazemos a diferença, Deus muda a nossa sentença. Ele não pede nada demais, ele pede provisão. Ele disse, Senhor, não com essas palavras, mas ele disse assim, já que fui sentenciado pela minha mãe, eu te peço algo, me dê terras, me livra do mal, faz de mim um homem próspero. E a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre no meio dos seus irmãos. Por isso que eu disse para você, o novo de Deus está por vir. O novo de Deus está por vir. Ele não pede nada, algo que venha escandalizar. Ele pede algo dizendo, Senhor, eu só te peço que tu me dê vida. Eu te peço que tu me dê prosperidade ou provisão para eu viver no meio desse povo. E a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre. O novo de Deus para a vida daquele homem estava chegando. O novo de Deus para a sua vida vai chegar. O novo de Deus para a sua vida vai chegar. É irmão Francisco? É Francisco seu nome? É Francisco? É Francisco, né? O novo de Deus para a sua vida está chegando. O novo de Deus para a sua vida está chegando. Foi Deus que te arrancou daquele lugar. Foi Deus que te tirou de lá para te trazer para cá, para você ouvir que o novo dele está perto de você. A sentença estava pronta. A vida dele estava pronta. Mas ele fez algo diferente, que é o que eu quero dizer para vocês. Ele foi orar. A história de quem ora é mudada. A oração, ela não muda só coisas. Ela não muda só enfermidades, ela muda caráter, ela muda pessoas. Se você é um mau caráter, então peça para Deus, Deus me dá um caráter novo. Eu preciso viver a tua vida, Deus. Porque eu minto muito, eu preciso parar de mentir. Porque eu faço coisa errada, eu preciso parar de fazer coisa errada. Porque eu ando em lugares que eu não devo andar, me ajuda. Eu vejo o que não devo ver, me ajuda a ver, parar de ver, Senhor. Deus muda caráter. Alguns momentos Deus mudou o nome de pessoas, mas em outros momentos Deus muda a história da pessoa. Olha só, irmãos, que interessante. Um dia Deus pegou e disse assim, vou mudar o nome desse camarada. Ele não vai se chamar mais Jacó, não. Ele vai se chamar Israel de Deus.
Mas esse aqui foi diferente. Deus permitiu que ele continuasse com o nome Hilton. Mas ele disse, eu vou mudar a história dele então. Já que eu não vou mudar o nome, porque todo mundo já o conhece por esse nome também, mas eu vou mudar a história dele. Quantos conhecem a sua história? Muitas pessoas conhecem a sua história, mas Deus vai mudar a sua história. Aquelas pessoas que zombavam de você não vão zombar mais, vão ver Cristo na sua vida. No seu emprego não vão rir mais de você, porque vão ver Deus na sua vida. Na rua não vão mais zombar de você, porque vão ver Deus na sua vida. Agora faça por onde? Faça por onde? O meu sofrimento, ele não pode ser maior do que o meu futuro. Penso que Jabes pensou isso. O meu sofrimento não pode ser maior do que o meu futuro. Eu já sofro tanto, Juliano, mas o meu futuro vai ser grandioso, porque meu futuro está nas mãos do Senhor Jesus. Eu já sofro tanto porque eu vivo uma vida atribulada, mas eu sei que o Senhor vai mudar a minha história e o meu futuro vai ser maior do que eu estou pensando. Ô irmãos, se vocês entendessem o que Deus quer fazer no nosso meio, irmãos, se vocês entendessem o que Deus quer fazer em nosso meio, é grandioso, é maravilhoso. Só que nós temos que estar unidos. A união dessa igreja fará coisas grandes. Seremos conhecidos não porque somos grandes em números, seremos conhecidos porque o reino de Deus vai se estabelecer neste lugar. Seremos conhecidos porque a presença de Deus vai estar neste lugar. Estamos orando exatamente para isso, para que pessoas sejam curadas, vidas sejam transformadas, vidas sejam cheias do poder de Deus neste lugar. Aleluia. Vamos lá. Jabes não teve o nome mudado, mas sim a sua história, porque ele tinha a certeza do Deus que servia. Eu penso que ele orou ao Senhor, porque não podia mais fazer nada, a sentença já estava dada, a sua vida já estava naquela situação, o povo já o conhecia com o nome, já sabia que dores ele tinha causado à sua mãe. Então ele faz a oração pedindo a Deus para que Deus mudasse a sua história. Aí eu vou lá para aquele versículo onde diz que os olhos nunca ouviu, que os olhos não viu, que os ouvidos nunca ouviram, mente alguma imaginou, é o que Deus preparou para aqueles que o buscam. Oh, irmãos, imagina alguma coisa que você possa, tenta imaginar alguma coisa que o Senhor tem preparado para você. Não é nada disso. Pensa outra coisa, também não é nada disso, porque a Bíblia diz que nós não conseguimos nem imaginar. Os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós. Nós tentamos porque somos pequenos, humanos, e aí a gente tem uma mente limitada, e a gente começa a imaginar numa mesa, começa a imaginar carro, começa a imaginar casa, começa a imaginar apartamento, e eu vou dizer para você, vou frustrar os teus sonhos. Não é nada disso que Deus tem para você. Ele pode até te dar por misericórdia, mas não é isso que Deus tem para você. É coisas muito maior do que você está imaginando. Eu brinco com o Felipe porque eu falo para ele que eu não quero mais mexer com construção, não quero mexer com reforma, não quero mexer mais com nada. Eu só quero entregar minha vida para o Senhor, porque a vida dele está perto. E ele fala para mim, é nada, pai, que o Senhor não quer mais viver, o Senhor está afim de morrer. Fala a verdade, eu de morrer não, menino, porque esse negócio aqui, para mim, não tem mais interesse nenhum, Juliana. Que interesse tem este mundo para nós, irmãos? Me responda, por favor. O que este mundo tem para te oferecer, para me oferecer, para nos oferecer? Não tem nada. Então busque ao Senhor, porque tem algo maior, melhor para a sua vida. O reino dele está preparado para aqueles que buscam, e buscam em espírito e em verdade. A sentença já era. Jabes não procurou um profeta. Depois que a sua sentença foi dada por sua mãe, ele não procurou um profeta. Jabes não foi atrás do ancião. Jabes não foi atrás da irmã do manto.
Jabes não foi atrás da profetisa. Olha, eu preciso que a minha vida seja mudada. Eu preciso que a minha vida seja transformada. Eu não estou dizendo para você que isso você não tenha que fazer. Inclusive, já preguei sobre isso aqui. Que nós necessitamos, sim, de pessoas que nos ajudam quando nós estamos fracos. Mas ele tomou uma decisão porque ele queria, presta atenção no que eu vou dizer. Ele tomou uma decisão porque ele queria testemunhar o seu próprio milagre. E ele faz uma oração sozinho. E eu penso, pastor Marcos, que foi uma das orações rápidas também. Assim como a história dele, que entrou no capítulo 4, no versículo 8 e terminou logo no 10. Apenas 2 versículos tão rápido. Eu penso que a sua oração também foi rápida. Até porque o texto diz que realmente as palavras que foram ditas foram palavras sábias, mas rápidas. E ele parou para fazer essa oração, não procurando alguém que é do manto, não procurando uma profetisa, não procurando um ancião. Olha, me ajuda em oração, me ajuda a fazer isso, porque a sentença está sobre mim. Ele dobrou o joelho e foi orar ao Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Entenda o que eu vou dizer. Nós precisamos ter os nossos próprios testemunhos. Nós precisamos ter os nossos próprios testemunhos. Nós precisamos gerar os nossos milagres. Nós precisamos gerar os nossos milagres. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, muda a minha história. Muda essa sentença, Senhor, que o mundo me sentenciou. Mas eu preciso, Pai eterno, ser mudado pela Tua glória. Não quer dizer que você não precisa ou não vai procurar alguém. Procure. Se você não tem força para orar sozinho, procure um irmão que ore com você. Procure uma irmã que ore com você. Procure um jovem que ore com você. Mas se você tem força de orar, ore. Busque ao Senhor. Faça com que a sua história seja mudada pela sua oração e pela misericórdia de Deus. Ele tinha tudo para viver uma vida murmurando. Ele tinha tudo para viver uma vida apenas dizendo: não vou prestar mesmo, não. A minha vida é uma derrota. Ô irmãos, entenda uma coisa, sua vida não é derrota. Você não é um derrotado. Você é um ilustre de Deus. O novo de Deus vai nascer dentro de você. O novo de Deus vai nascer dentro de você. Eu creio nisso. Eu ainda vou ver e ouvir muitos testemunhos de alguém subindo aqui neste lugar e dizendo: irmão Misael, o novo de Deus já nasceu em mim. A menos que você não crê. A menos que você não espere. Ô irmãos, há muitas coisas que Deus quer fazer. Eu sempre digo isso, porque Deus já me mostrou muitas coisas aqui neste lugar. Deus já me mostrou muitas coisas aqui neste lugar, irmãos. Deus quer fazer algo tão grande aqui. Deus quer fazer algo tão grande, eu tenho sempre falado nisso. Deus quer fazer algo tão grande neste lugar. Precisamos apenas abrir o nosso coração e fazer as nossas orações em unidade como igreja que somos. Se nós andarmos um para um lado, outro para o outro, puxando cada um uma corda para um lado, nós não vamos crescer. Mas se formos unidos em Cristo Jesus, já já nós vamos ver o novo de Deus. Já já vamos ver a nossa sentença ser mudada. Já já vamos ver a nossa história sendo mudada. Já já vamos ver testemunho de pessoas transformadas, pessoas curadas, pessoas renovadas, pessoas que voltaram para a casa do Senhor com o propósito de engrandecer o reino de Deus. E vamos finalizar. Ele faz a oração bem rápida. Uma oração que ele sabia o Deus que servia. Uma oração que ele sabia que ele não podia perder tempo, porque a sua sentença já estava dada, o seu nome já dizia alguma coisa,
O nome não era bom, mas ele faz a oração. E a oração que ele faz por provisão, e Deus restitui tudo aquilo que ele perdeu no decorrer da sua história, por perca do seu nome. Sabe o que é mais interessante, irmãos? A mãe de Jabes já tinha outros irmãos, porque a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. A nenhum deles a Bíblia conta história nenhuma. A nenhum deles a mãe também deu esse nome como sentença de morte. A nenhum deles a mãe deu nome esquisito, ou pelo menos com um significado estranho. Mas a este homem foi dado este nome. Mas o mais interessante de tudo isso é que mesmo que a sentença que foi dada a ele, parece que eu vejo Deus olhando para ele e dizendo para ele, ainda que o nome que foi dado para você, a sentença que foi dada a você, eu vou mudar essa sentença. Aí parece que há uma perda durante o tempo de vida dele, porque ele pede algumas coisas ao Senhor. Ele pede para que Deus dê terra para ele, ele pede para Deus guardar o coração dele, e por final ele diz, Senhor, me livra de todo mal. Está aí na sua Bíblia. Ele pede por provisão, porque ele sabia que ele ia precisar de terras. Ele pede para ter uma vida com Deus, mas ele pede também para que Deus o livrasse do mal. Vamos lá. A terra é provisão. Deus tem provisão para cada um de nós. Deus tem terra para cada um de nós. E eu volto a dizer, talvez não seja essa terra que você esteja pensando, uma casa, um apartamento. Mas Deus quer que você se aproxime dele todos os dias. Deus quer que você ande com ele todos os dias. Deus quer que você esteja com ele todos os dias. Deus quer que você viva com ele todos os dias. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês. E eu vou ter que ter muito cuidado por causa da internet, mas eu preciso contar essa história para vocês. Conheço muito bem, eu mais a Luana agora, essa semana, nós tivemos o prazer de encontrar com ela na rua, e fazendo algo que Deus prometeu há muitos anos atrás. Eu vou ter cuidado para falar, porque é muito conhecido nosso. Uma família grande, o marido não crente, ela foi sentenciada, pastor Marcos, a não ir mais para a igreja por conta do marido. O marido trouxe uma sentença para ela assim, Juliana, dizendo, se você for à igreja, eu te largo. Se você for à igreja, eu levo os filhos. Se você for à igreja, tudo na sua vida vai mudar. E eu vou dizer para você, 26 anos, essa história ia se fazendo presente todos os dias. Um dia qualquer, essa mulher sai da casa dela e encontra umas irmãs, aquelas irmãs do coque, do manto, e disse para ela assim, olha filha, olha a sentença dela, o amor que eu tenho por ti é tão grande, eu vou fazer algo por ti, é grande, tu vai chorar muito, mas o que eu vou fazer é grande. E aquele que todos os dias te promete, inclusive treina boxe em você, eu vou recolher, porque o teu lugar é na casa do Senhor. 22 anos aquela mulher sentenciada, ou 26, não me lembro agora. 20 e poucos anos sentenciada pelo marido. Não vá para a igreja, porque se você for, vai dar ruim. Ela tremeu, como qualquer uma outra mulher tremeria. Aí começa a pensar,
O Senhor disse que vai recolher, e agora como eu vou viver? E agora, de onde que vai vir recursos? E agora, como é que vai ser? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? E agora? O tempo passou, todo mundo esfriou, e parece que a profecia não ia se cumprir. Só que quem falou foi quem? Deus, irmãos. E Ele é fiel, irmãos. O tempo passou, mais ou menos uns 5 ou 6 anos, o camarada começou a sentir e ela disse, meu bem, vamos ao hospital. Ele disse, não, eu estou bem, mas vamos ao hospital. E ele foi ao hospital. E ele chegou lá e ele teve que ficar internado. A mesma profetisa que profetizou há 5 anos atrás, foi na casa dela, porque sabia que o esposo estava lá com disse, olha só, ele vai voltar para sua casa, vai passar 2 meses, volta para o hospital, e de lá ele não sai mais vivo. Porque o teu lugar é no altar do Senhor. Porque o teu lugar é ganhando almas para o Senhor. Mulher, tu tem um dom tão grande, porque tu está se oprimindo com este homem. Meu Deus, como eu vou fazer? Se ele for, como é que eu vou viver? Parece que eu vejo Deus bem assim, ó. E ela lá, se matando de preocupação, e Deus, coitado. Do jeito que a profetisa falou, pastor Francisco. Veio para casa, ficou um tempinho, voltou para o hospital, 2:30 da manhã, recebemos o telefonema, foi-se. Qual era a preocupação daquela mulher? Vocês lembram que eu disse? Como é que eu vou viver? Como é que vai ser? Conte para ninguém não. Ele tinha feito um seguro de vida muito bom, tinha umas casinhas por aí que ela não sabia, tinha uns carrinhos também que não sabia, tinha uns negocinhos na Previdência Social para receber. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela pegou todo o dinheirinho, comprou casas, está vivendo bem de aluguel, e essa semana eu topei com ela evangelizando. Foi ou não foi, Luana? Ela com uma placa enorme dizendo... nela, eu disse, glória a Deus. Deus matou aquele bandido, graças a Deus. 20 e poucos anos, sentenciada pelo marido. E alguém pode dizer, irmão Misael, você está dando glória a Deus? Ô irmãos, presta atenção que eu vou dizer. Só eu fui na casa dele mais de 10 vezes levar a palavra para ele. Não quero, não quero, não quero. Isso que ele dizia para mim todas as vezes. Meu filho, Deus quer mudar a sua história, larga esse cigarro, larga essa bebida. Não quero. E oprimia aquela mulher. Mas Deus falou, eu vou mudar a tua história. E semana passada nós topamos com ela, com uma placa enorme, evangelizando e pregando a palavra de Deus. E vivendo bem. Cumpriu ou não se cumpriu? O tempo passou, parece que não ia dar certo. Então eu tenho uma palavra para você, eu estou terminando. Ei, sabe aquela profecia que Deus falou para você? Vai se cumprir em nome de Jesus. Aquela palavra vai se cumprir. Naísa, aquela palavra vai se cumprir. Ei, Jair, aquela palavra vai se cumprir. Irmão Francisco, aquela palavra vai se cumprir. A palavra vai se cumprir. Ainda que ele tenha que matar, porque ele é Deus. E nós não sabemos. Você fica feliz, Misael, na morte? Eu não, irmãos. E nem ele fica feliz. A Bíblia diz que ele fica feliz na morte do justo. Do justo. Só que tem tem um negocinho aí. Que tem um tal de filhos da perdição. Irmãos, não adianta. Não adianta. É aquele camarada que você prega, você busca, vem de novo. São filhos da perdição. O nosso dever é orar por ele. A misericórdia de Deus é que vai alcançar. Por misericórdia, Deus salva ou não? Deus salva, se Ele quiser, Ele salva.
Quantos têm profecia para se cumprir aqui? Eu tenho um negócio aí, irmão, e eu estou quase subindo aqui para contar para vocês, já já. Eu tenho profecia que vai se cumprir, e eu tenho esperado em Deus. O novo de Deus vai chegar. O novo de Deus vai chegar. Ainda que haja interferência dele dessa forma, mas o novo dele vai chegar. Porque o nome dele tem que ser glorificado. Ô irmãos, é o nome dele que tem que ser glorificado. Nós não nos alegramos na morte daquele homem, mas o nome dele tem que ser glorificado. Oh, aleluia. O nome dele tem que ser glorificado. E ele faz apenas essas orações. Alarga minhas tendas. Eu quero ter vida contigo. E me livra do mal. O Senhor vai te livrar do mal. Ande no caminho. Ande na presença dele. Que as profecias dele vai se cumprir. Não pense você. Escute o que eu vou dizer. Porque eu tenho uma profecia. Agora eu vou beber, fumar, fazer o que quiser para se cumprir. Não vai não, filho. Tu vai morrer lá, viu, filho? Ela se cumpre aqui, na presença do Senhor, na casa do Senhor, buscando a Ele todos os dias, estando com Ele, porque o compromisso dele com você é quando você tem um compromisso com Ele. Eu não tenho compromisso nenhum com o Senhor, mas tem umas profecias, ô irmãozão, não vai nessa não, viu? De querer dar uma voltinha lá fora, que pode dar ruim para você. Eu tinha 2 anos de idade, tinha uma profecia, que ia nascer um ilustre de Deus na vida dos meus pais. Com 2 anos e meio mais ou menos, meus pais contam que eu cheguei a falecer nos braços dele. E meu pai conta que ele pegou e me levantou e disse: Senhor, esse é o filho da promessa, da profecia, e eu não quero perdê-lo. Eu já tinha alguns minutos que não respirava, porque cheguei a falecer nos braços dos meus pais. E ele, orando ao Senhor, disse: esse é o filho da promessa. Esse é o filho do qual tu tem me prometido e eu não aceito perdê-lo. E eu não me lembro quanto tempo depois, ele disse que eu voltei a respirar de novo. Oh, irmãos, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. O melhor de Deus vai acontecer na sua vida. O ilustre de Deus ainda vai brilhar na sua vida. Creia somente.